E aí turma, sejam bem-vindos a Manga House, eu sou o Juan, seu apresentador, e no vídeo de hoje nós temos esse vídeo maravilhoso. Mas bora ser mais sério aqui, bora falar de Naruto. E o que eu vou falar de Naruto? Eu vou falar sobre o maior furo de roteiro da história de Naruto. Isso, o maior furo de roteiro da história de Naruto. Não que Naruto não tenha só esse furo de roteiro, né? Naruto tem vários furos de roteiro, mas esse com certeza é o que eu olho e eu penso, por quê? Por que isso tá aqui? Qual a explicação para isso? Não existe explicação. Isso é muito sério porque se trata do início da história de Naruto. E o que seria esse furo de roteiro? Bem, o furo de roteiro é: por que o Naruto era deixado de lado? Isso, porque ele era deixado de lado na sua infância, porque ele era maltratado na infância. Por que isso? Por que isso? Não dá pra entender. E talvez depois de ouvir esse furo de roteiro, você venha falar: não, Isso porque ele tinha Kyuubi dentro dele, ele era um menino que tinha um capiroto dentro do corpo dele, ele tinha um demônio dentro do corpo dele. Obviamente as pessoas da vila vão deixar ele de lado, não é verdade? pera lá, né? Vamos por pontos aqui, não é verdade? Primeiro de tudo, gente, quem era o pai do Naruto? Isso, quem era o pai do Naruto? É, ele mesmo, Minato Namikaze. Quem era Minato Namikaze? Era o herói de Konoha, o quarto Hokage, o cara que salvou a vila da destruição por causa da Kyuubi. E Naruto era filho dele. As pessoas vão maltratar o filho do herói da vila? As pessoas vão maltratar o filho do quarto Hokage? Não é meio estranho isso? Pelo menos pra mim parece muito estranho uma coisa dessas. Mas talvez eles não sabiam que o Naruto era filho do Minato, na verdade, porque no começo parece que você que tá lendo também não sabe quem é o pai do Naruto. Bullshit. Por que é bullshit uma coisa dessas? Se isso era pra ser um segredo, se a identidade do pai do Naruto era pra ser um segredo na infância para todos os aldeões daquela vila, o Kishimoto ele se perdeu na construção ali, ele se perdeu no flashback do passado, no flashback dos pais do Naruto. Mas por que ele se perdeu ali? Por que nesse flashback consta um furo imenso no roteiro? Aqui entramos no segundo ponto do flashback, vocês vão ver o porquê que isso é um furo. Quem era a mãe do Naruto? Isso, quem era a mãe do Naruto? A Kushina. E é nesse momento que a merda toda é jogada no ventilador e o roteiro é jogado pelos ares. O Kishimoto, foda-se agora eu vou fazer o que eu quero nesse flashback e você vai ter que engolir goela abaixo o que eu tô fazendo aqui. Porque o seguinte qual é o sobrenome do Naruto? Uzumaki, não é verdade? É Uzumaki. Qual era o sobrenome da mãe do Naruto? Uzumaki. Quem era o esposo, o marido da Kushina Uzumaki? Isso, o Minato Namikaze, o quarto Hokage. Ou seja, não faz sentido esse negócio de não saberem quem é ele na infância, quem era a mãe, quem era o pai. Porque todo mundo conhecia a Kushina, todo mundo conhecia o Minato era o quarto Hokage, todo mundo conhecia a família do Hokage. Não tem porquê o Naruto ser desconhecido perante todos os aldeões. Ele não é só um órfão maltratado porque tem um demônio dentro dele. Mas aí entra o negócio, porque o Naruto... Olha, outro furo, eu acho furos no roteiro sem me esforçar muito. Porque o Naruto não tem o sobrenome do pai? Porque originalmente o Naruto, você pode falar o que quiser, o Naruto ele carrega os traços de um Uzumaki, porque ele carrega muitos, ele tem muito chakra e papapá e bababá, mas ele é prioritariamente um Namikaze. Ele é prioritariamente do clã do seu pai e não um Uzumaki, porque teoricamente todos os personagens carregam o sobrenome do pai e não da mãe. Eles carregam o clã do pai e não o clã da mãe. Isso você pode ver e encontrar em vários personagens dentro da obra. Dificilmente você vai encontrar um personagem, eu nem sei se existe um personagem que carrega o sobrenome
da mãe e não do pai. A Sarada é Sarada Uchiha. Entende isso? A Sarada é Uchiha, ela carrega os traços do pai dela. Não existe, os filhos do Naruto, nenhum deles são Hyuga. Apesar de ser uma predominância muito grande, eles não são Hyugas. Eles carregam, a filha carrega o Byakugan, mas ela não é uma Hyuga. Mas se esse negócio de colocar ele como Uzumaki fosse para despistar ele como filho do Hokage, então aí temos outro furo de roteiro. E não é que Naruto tem vários furos de roteiro? Não, mas Naruto não tem muitos furos de roteiro. Naruto é uma história muito coerente, blá blá blá, Naruto. Sim, Naruto tem vários pontos positivos na sua obra. Eu não tô dizendo que não tô chamando a obra de ruim, nada disso. Naruto é muito bom, tem muitos pontos fortes, uma leitura muito boa realmente, um universo muito bem feito até. Excluindo algumas cagadas, né, no universo, tanto no final, com aquela bruxona que aparece no final, que não tem nada a ver, né, a Kaguya, mas é. Voltando a esta parte do roteiro, esta parte da construção do personagem Naruto. Por que seria outro furo de roteiro tentar despistar usando o sobrenome da mãe? Por que você colocaria o sobrenome do Naruto sendo Uzumaki? Se tu quer despistar ele de ser o filho do Hokage, você não pode colocar ele com o sobrenome da esposa do Hokage, não é verdade? Qual é a lógica disso, gente? Não tem lógica nenhuma. E por que isso não tem lógica nenhuma? Você pode se perguntar, mas poderia ser outra Uzumaki. O Naruto poderia ser filho de outro Uzumaki. Aí despistaria todo esse negócio. Não é verdade? Seria verdade se a Kushina não fosse a única Uzumaki naquela aldeia, se a Kushina não fosse a última Uzumaki sobrevivente. E aí entra o furo, não é verdade? Esquece o Nagato. O Nagato é outra história, é outro papo de Uzumaki. O Nagato não tinha os pais de Uzumaki, ele talvez tinha uma descendência de Uzumaki, o que é diferente. Os pais deles nunca foram explicar se era Uzumaki ou não, ele só tinha cabelo vermelho e muito chakra. Mas aqui é o porém. A Kushina era a única sobrevivente do clã Uzumaki. O clã Uzumaki sempre carregou a Jinchuriki dentro deles. Sempre, em toda hipótese, na história em que o Hashirama selou a Kyuubi dentro da mito Uzumaki da sua esposa, dali pra frente, só Uzumaki foi Jinchuriki. Só Uzumaki foi Jinchuriki. Foi passar de Uzumaki pra Uzumaki, de Uzumaki pra Uzumaki. Naruto não era um Uzumaki, se você colocar de nascença, ele é um Uzumaki, ele é tanto Uzumaki quanto Namikaze, né? Vamos colocar ele como Uzumaki, já que a história nos deu ele como um Uzumaki. Ele é um Uzumaki, não tô falando que ele não é, tá? Mas, tirando a Kushina que estava morrendo, temos o bebezinho Naruto. E o bebezinho Naruto é um descendente de Uzumaki. Ele tem muito chakra, ele consegue segurar a Kyuubi dentro do corpo dele. Vai lá, Minato, coloque a Kyuubi dentro do menino Naruto. Ok, Kushina morreu, Minato morreu. Sobrou a criança com o depório dentro do corpo dela, não é verdade? É verdade. Mas por que despistar? A Kushina era a única sobrevivente do clã Uzumaki. Se você não quer que ninguém saiba que ele é filho do quarto Hokage, você não pode deixar o sobrenome dele sendo Uzumaki, não é verdade? Coloca outro sobrenome, gente. Ele é um órfão. Ninguém viu. Só o alto escalão sabia de como ocorreu a ação de selar a Kyuubi dentro do Naruto. Apenas o alto escalão sabia. E qual a necessidade de deixarem saber que uma criança tem um demônio dentro dela? Qual a necessidade do povo da aldeia saber disso? Não há nenhuma necessidade disso acontecer. Se você quer desviar o foco para ele não ser filho do quarto Hokage, por que colocar o sobrenome da esposa, que só existe uma Uzumaki? Não faz sentido. Não tem lógica alguma neste ponto da história. E isso por si só é um grande furo de roteiro. E se você olhar bem o flashback da Kushina, você vai entender que ela não sofria bullying por ser a Jinchuriki da Kyuubi, ela sofria bullying por causa da cor do cabelo. O bullying na infância dela é totalmente banal comparado ao bullying do Naruto, porque
o Naruto tinha a mesma coisa que ela tinha, a Kyuubi dentro do corpo. E um não sofreu bullying por isso, o outro sofreu. Por quê? Ah, mas é porque a Kyuubi fez estragos um tempo atrás, né? E acabou que entrou um trauma dentro do povo da Aldeia da Folha, na verdade. Poderia ser se a Kyuubi anteriormente não tivesse feito a mesma coisa e os seus Jinchurikis não tivessem sofrido o mesmo bullying que o Naruto sofreu. E o Naruto é filho do herói da vila. Você vai maltratar o filho do herói da sua vila? Meio questionável, não é verdade? E aqui chegamos ao ponto principal desse furo de roteiro. Porque percebam, isso é a construção do nosso protagonista. A história é pra falar do Naruto. Se o furo de roteiro tá logo na construção do Naruto, não dá pra deixar isso de lado, não é verdade? Porque, assim, gente, ele tem a arma mais poderosa da vila selada dentro dele. O pai dele é um herói da vila, é o quarto Hokage. A mãe dele é de geração em geração carregando essa mesma arma demoníaca dentro dele. Por que o alto escalão? Por que os anciões? Por que o Hokage deixariam esta criança sofrer ataques psicológicos tendo um demônio dentro de si mesmo que poderia explodir a qualquer momento? Sendo que você tem total responsabilidade na criação dessa criança. O Naruto ele é o que é porque o Kishimoto quis que ele fosse desse jeito. Desse jeito. O Gaara foi maltratado do mesmo jeito e na sua infância ele era um psicopata. Se o Naruto... Por que você deixaria o Naruto naquele jeito, daquela infância, sofrendo bullying, tendo ataques psicológicos, com o medo, com a aflição, com a possibilidade de ele virar uma pessoa má, uma pessoa maléfica, tendo a Kyuubi dentro dele? Isso não faz sentido nenhum. Você não pode isolar uma criança dessas, atrapalhando completamente o seu crescimento, seu desenvolvimento, tudo. Não há possibilidade disso acontecer. Isso foi uma negligência gigantesca. Isso não tem explicação alguma dentro da história de Naruto. E esse é o maior furo da história de Naruto. Por outros furos, né? Naruto tem aquele papo de destino que mais tarde é jogado fora, mas isso não vem ao caso neste vídeo. Tem vários outros furos que você fica meio... não sei. O Kishimoto te engole goela abaixo. E esse é o mais sério, porque ele trata da construção do personagem de Naruto. O que me vem à cabeça é, talvez, nesse momento da história, no início, Kishimoto só queria dar um background pesado e triste pro Naruto, como construção do próprio personagem, como construção do caráter do personagem. Mas, futuramente, ele não tinha planejado o que aconteceria daqui 200, 300, 400 capítulos no futuro dentro da obra. Por isso, vem este amontoado de bosta jogada no ventilador por parte do mesmo Kishimoto. Coisas que, se tivessem sido deixadas daquele jeito no início, ninguém reclamaria. Ele adicionou outras coisas, como o flashback do Minato e da Kushina, que acabou explodindo, né? Talvez mesmo se não tivesse o flashback dele, só o fato de ele ser filho do Hokage e não ter sido explicado por que ele era maltratado sendo filho do Hokage, seria uma coisa bem difícil de engolir, não é verdade? E esse pra mim é o maior furo de roteiro de Naruto, porque ele trata da construção do protagonista. Ele é no início. E mais pra frente, claro, você não sabe que ali é um buraco no roteiro. Ele se torna um buraco no roteiro no futuro, com o flashback dos outros personagens, com o passado sendo desvendado. E bem, deu no que deu. Essa coisa inexplicável, esse bullying inexplicável com o Naruto, que não tem a menor possibilidade. O Hokage, ele pagava a casa do Naruto, ele pagava as despesas diárias e foda-se. As crianças deixavam o Naruto isolado e o Hokage, tô nem aí. Batiam no Naruto quando ele era criança e o Hokage, tô nem aí. Os pais das crianças isolavam o Naruto porque ele tinha a Kyuubi dentro dele. E o Hokage, tô nem aí. Era isso que acontecia. Não tem explicação alguma.
Naruto possui, como eu falei, outros buracos na sua história, mas esse, como é na construção do nosso protagonista, eu considero o maior furo de roteiro da história de Naruto. E é isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Eu vou fazer outros vídeos nesse estilo, provavelmente, futuramente, talvez não com Naruto, talvez com Naruto, falando outros furos de Naruto, falando coisas boas de Naruto, não sei, ou falando de outras séries. Mas é isso aí, se você gostou, já vai deixando seu like, compartilha e se não for inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho da notificação para ficar por dentro dos nossos lançamentos. Valeu, até a próxima!